estamos iniciando o nosso segundo podcast. Hoje o podcast é com as egressas. Elas vão contar um pouquinho sobre a trajetória delas, vão mostrar pra gente como foi esse percurso durante o curso de Ciência da Computação e vão mostrar pra gente então como a gente pode se inspirar na trajetória delas para seguir esse curso. Então, eu vou começar pedindo pra Jéssica se apresentar, que ela vai contar um pouquinho também sobre a trajetória. São todas egressas do curso de Ciência da Computação, do IFSU. Então, a gente tem muito para conversar neste podcast. Jéssica, fica à vontade. Olá, então eu sou a Jéssica. Eu, na verdade, sou formada em Direito, mas eu não me encaixei, não me encontrei na área. E aí eu acabei encontrando como alternativa um curso de Programação em Jogos Digitais. E aí nesse curso eu tive meu primeiro contato com a programação, efetivamente, e eu simplesmente me apaixonei. Encontrei a minha área. E aí o meu objetivo era fazer ciência da computação no IFSU, mas naquela época eu precisava do Enem, e eu não tinha o Enem para fazer, então eu acabei fazendo técnico em informática. E aí sim, eu tive certeza que eu queria sim fazer ciência da computação, e aí eu fiz a ciência da computação. E na época que eu fiz o técnico em informática, a gente precisava de estágio obrigatório para se formar. E eu fui atrás de estágio, e aí eu recebi o meu primeiro não, que aí foi: não contratamos mulheres porque mulheres não sabem programar. Minha primeira reação foi ficar muito chateada, mas fazendo técnica informática e ciência da computação, eu vi que aquilo não era verdade, porque eu sabia sim programar. E aí eu acabei me formando no IFSU, fui desenvolvedora full stack durante 3 anos, e agora eu retornei ao IFSU como professora substituta. Eu passei num concurso que teve recentemente, então eu sou professora substituta de programação no IFSU. Que excelente resposta que tu deu, Jéssica. Parabéns. Camila, fica à vontade. Então, meu nome é Camila, eu iniciei no IFSU no ano de 2020, em Ciência da Computação, e logo no primeiro ano já aconteceu a pandemia e tudo mais, né? E eu já comecei a trabalhar logo no final do ano, já ingressei, assim, tipo, no mercado de trabalho, porque uma colega e amiga, né, me indicou, e aí eu já comecei a trabalhar. Então, para entrar, assim, foi rápido, né? O problema que eu acredito, né, já vou falar um pouco, você ingressar logo no início da faculdade, assim, no mercado de trabalho, é um choque, porque você tem que conciliar, né? E, claro, eu estava um pouco parado, né, por conta da pandemia, mas logo que voltou a ter as aulas, foi um pouco complicado ali, né? Porque daí era praticamente o dia todo na frente do computador. Manhã e tarde e noite ali. E se eu pudesse, né, voltar no tempo, no eu do passado e dar uma dica para essa pessoa, era que esperasse pelo menos até o quarto semestre da faculdade para começar a participar de programa de estágio, porque é aquele momento em que você já sabe mais ou menos do que você gosta, né? Como eu ingressei logo no início, eu ainda não tinha certeza se era uma área que eu gostava. Claro, foi ali que eu comecei também a ter um amor, né? Pela área do DevOps, mas não foi tipo, eu escolhi aquilo. Não, foi mais como se aquilo tivesse me escolhido, sabe? Então, se eu pudesse dar uma dica, era que, primeiro, né, para as meninas, é que elas se dediquem à faculdade, a entender o que elas gostam, e aí sim, depois disso, começar um programa de bolsas, um estágio, porque aí tu já sabe qual que é a área que tu tem mais afinidade. E praticamente foi isso. E aí eu fiquei nessa área mesmo, mas eu descobri outras áreas que eu gosto e agora eu estou tentando migrar para outra área, que seria a área de desenvolvimento. Bianca, conta pra gente então um pouco de você. Bem, primeiro, boa noite, né? Eu sou a Bianca. Eu entrei no IF em 2017. Eu fui uma das primeiras turmas que entrou no IF.
Então, teve toda a parte de aprendizado, tanto dos professores para dar aula, quanto dos alunos a entender o que era. Antes de entrar, eu só tinha feito um cursinho de robótica com o Scratch, que foi uma coisa bem interessante. Aí foi que eu fui me interessando pela parte de como as coisas funcionam. E aí acho que deu um ano, nem isso, alguns meses, eu entrei no IF. Penei bastante em todas as matérias que podia rodar, rodei, todas as matérias que podia dar errado, deu errado. Acho que assim, de experiências da faculdade, acho que eu tive todas as possíveis em questões de matérias e aprendizado e professor e fazer trabalho. No mercado de trabalho eu demorei a ingressar, ainda mais porque teve muitas partes de entrevistas que eu fazia que tinha, por exemplo, eu ia para ser suporte de uma empresa muito famosa daqui para Pato Fundo e eles falaram assim, eu acho que tu não vai aguentar. E aí eu fiquei tipo, tá bom, ok, era isso mesmo que eu queria ouvir na minha primeira entrevista, obrigada. Aí foi passando o tempo, daí eu fui meio que tipo, se tiver que acontecer, se eu tiver que entrar numa empresa, eu vou entrar, ponto, acabou, vou focar na faculdade. E aí eu fiquei só estudando, só focando em trabalho, e aí eu fazia uns freelance assim pra ter dinheiro, pra ir pra passagem, pra comprar lanche, pra comprar coisas assim. E aí, no ano de 2020, bem no ano da pandemia, e a gente já tava todo mundo em lockdown, uma amiga da faculdade mesmo, a Manu, salve a Manu, a benção. E aí ela me indicou na Compasso. Eu entrei na Compass, ela me indicou acho que foi junho, julho, eu entrei em agosto. E aí eu tô na Compass até hoje. Eu entrei como trainee na parte de QA. Então eu sou tester, eu sou a pessoa que todos os devs odeiam, então tá tudo bem. Aí depois disso eu passei pra parte de analista júnior e agora eu sou analista plena. E se Deus quiser vai vir mais uma, amém. É isso aí. Show de bola, Gabi. Eu sou a Gabi. Eu comecei a estudar no IFSU também em 2020. Não era uma das primeiras opções, mas era a mais viável, né? Porque eu moro no interior, mas perto de Passo Fundo, perto do IFSU, né? Então, era a opção mais viável. Na época, eu não sabia muito o que era ciência da computação ainda, né? A gente vai descobrindo conforme o curso, acho que ninguém sabe no início. Então, foi um pouco assim de surpresa que eu entrei, comecei a conhecer as áreas que tinha, assim, eu vi que tinha muito mais possibilidade do que eu achava no início. No caso, né, um mês depois, aí aconteceu a pandemia, né? Então foi um mês no campus e depois meses fora, né? Mas durante esse tempo eu tentei procurar também algumas vagas de estágio ou de trabalho, né? Eu lembro que, como eu estava procurando, eu ainda, mesmo que fosse da pandemia, eu ainda não tinha noção muito de como estava funcionando o remoto, se era realmente fácil de entrar em trabalho remoto, né? Então, eu procurei na minha cidade, e na minha cidade não tem muitas oportunidades em TI, as que tem, elas são mais de suporte, assim, bem, assim, bem clássico, né, de TI, né? E aí essas oportunidades, elas inclusive vinham assim na vaga que era só para público masculino. Então eu vi algumas vagas nesse sentido, né? Um absurdo, mas enfim. Então, né, foi assim, aí eu voltei, eu ainda não estava conseguindo encontrar nenhuma vaga e foi quando a Camila me ajudou, né? Eu também fui indicada e eu comecei a trabalhar em infraestrutura em um time que, assim, era 3 ou 4 meninas e 20, 30 homens, né? Então era bem, né, era bem complicado, não era muito... Até hoje eu também não trabalho... Eu nunca trabalhei, na verdade, em um time em que tinham muitas lideranças femininas que eu podia olhar, né, para cima e pensar, eu posso estar aí, né? Então, tem mais colegas assim que estão do meu lado, mas não tantos colegas que eu possa olhar para cima e pensar como que pode ser meu futuro, né? Então, isso está melhorando, mas ainda assim é uma coisa que está sendo trabalhada, né? Então, voltando, né, hoje em dia eu trabalho em infraestrutura, DevOps e SRE, é mais o meu foco. E eu me formei em 2024 no IFSU
E agora eu tô cursando uma pós em Cloud Computing, né? Então eu tô tentando avançar ali um pouco mais na área acadêmica, né? E acho que seria isso. Perfeito. É sensacional ver que cada uma tem a sua trajetória, tem a contribuir, por mais que a gente diga é a mesma formação, mas são histórias, trajetórias, aprendizados diferentes e é fenomenal que vocês estejam aqui para compartilhar isso conosco. Então, eu vou pedir para a Bianca comentar um pouco para a gente, explica o que é um QA. Por mais que a gente esteja voltando para a tecnologia, eu gostaria que tu explicasse para as meninas iniciantes que estão no curso o que faz, qual que é a importância da qualidade de software, o que você vê no dia a dia do teu trabalho que você pode explicar para nós, assim, conta um pouco da tua trajetória como na profissão que tu está exercendo agora. Tá bem. Primeiro, a gente tem que lembrar que o QA, assim como o Dev, ele é uma pessoa muito importante no processo de desenvolvimento e ele entra dentro do time de desenvolvimento. Se a gente for falar de possíveis vagas futuras, quando você vai pesquisar e você não acha, tipo, a área de qualidade, você pode colocar a área de desenvolvimento e vai ter lá QA, alguma coisa, ou analista de teste, alguma coisa assim. Tá. O tester, ele é muito importante na questão de evitar que o usuário acabe tendo algum impacto nos sites ou nas funções ou aplicativos que o usuário utilizar. Claro que há ressalvas de possíveis bugs que você vai ter no site ou no aplicativo que o QA não vai encontrar porque há serviços diferentes, há suportes diferentes e, por exemplo, você lidar com um ambiente de homologação, que é um ambiente de teste, ele é igual ao ambiente de produção. Por exemplo, se você entrar na Centauro hoje, o site da Centauro vai ter um site igual, que vai ser só para teste, só para área de desenvolvimento. Então, aquele site ele nunca vai ser tão igual ao de PRD, entendeu? Quando o QA vai para pegar uma história, para pegar alguma função que ele tem que testar, ele tem que lembrar que o caso feliz, o cenário feliz do usuário tem que estar ok, mas os cenários de exceção também. Por exemplo, se o usuário clicar aqui, se o usuário não clicar aqui, mas e se o usuário fizer isso? Se o usuário pagar um cartão novo, se o usuário pagar só com outro tipo de pagamento, se for com Pix, quanto tempo demora? Tem a expiração do Pix? Não tem? Ele gera um novo QR Code? Não gera? Então, tipo, o QA ele tem que ter aquela mente de teste como se fosse um leque. Sabe? Você tem que lidar desde com o caso menos provável que vai acontecer até o caso mais provável que aconteça. O projeto que eu trabalho dentro da Compass, ele é um projeto da Santander. Então, é uma coisa que lida com um público bem grande e é um banco. Então, políticas de banco, elas são mais fechadas, porque se tiver alguma vulnerabilidade, algum vazamento de dados dentro de um banco, é algo que preocupa muita gente, porque a gente está lidando com possíveis contas que é o pagamento do salário da pessoa, sabe? O programa que eu trabalho é um programa de pontos, então é um usuário que você gasta com o seu cartão de crédito e você ganha pontos. Então vai que um usuário X, ele pensa, vou gastar isso e eu vou ganhar isso de pontos. É aquela pessoa mais calculista, mais, sabe, tudo tem que ser exatamente do jeito que tem que ser. E aí ele não ganha isso. Então é uma frustração para o usuário. E o QA ele tem que impedir ao máximo que essa frustração chegue no usuário, sabe? É como se fosse, assim, num cenário bem abstrato, é como se o QA fosse o bot do jogo que vai indo e vai morrendo centenas de vezes até o usuário ter um caminho bem bonitinho para andar. A área de QA, ela parece que ela não é algo difícil, mas se você for entrar dentro da área QA e você for pesquisar testes de caixa preta, que é aqueles testes mais fechados, que é testes normais, testes end-to-end, que é um fluxo de início ao fim, testes de qualidade, testes de performance, quanto tempo demora para responder essa página, é uma coisa bem complicada para quem está iniciando. Quando eu iniciei o meu time, eu tive a sorte de ter uma LT que ela era mulher, então ela teve aquele impacto de olhar pra mim e falar, vou te ensinar da maneira que não me ensinaram porque eu me perdi, mas você não precisa se perder. E aí quando vieram pra mim novos QAs, tanto homens quanto mulheres,
eu também tive esse tato de lidar e dizer assim, ó, vamos com calma, foi iniciante, vamos devagar. Tem coisas que eu ficava com dúvida, que hoje quando eu vou ensinar um novo QA, eu olho pra ele e falo, ó, isso aqui eu tinha dúvida, então eu já vou te explicar pra não acontecer isso no futuro. Tem projetos que eles são grandes a níveis, assim, estrondosos, que o QA tem que pensar muito fora da caixa. E, tipo, se você não souber nada no começo, não sei como testar, não sei como fazer isso, não sei como fazer aquilo, tá tudo bem você não saber nada no começo. Chega, pergunta pro dev mais experiente, pergunta pra tua AM, pro teu líder que vai cuidar de ti, até mesmo pro teu gestor. Às vezes o gestor, ele tem uma visão do projeto que você não tem. Às vezes você tem que saber regras de negócio do teu projeto que você não sabe. E tá tudo bem, você não precisa saber tudo. O que você precisa no começo, seja para vaga de QA, seja para vaga de dev, seja para qualquer tipo de área, é ter a curiosidade e ter a humildade de dizer assim, bah, eu não sei, me explica, por favor. Aí, quando você aprender, você vai ver que, tipo, aos poucos você vai domando aquela vaga, aquelas funções que você tinha medo e você vai dizendo, poxa, era difícil, mas eu consegui, sabe? Só não desiste e tenha muita paciência com você mesma, porque tá tudo bem a gente não saber, mas você não saber e ficar quieto, aí já é difícil. Que bacana ver isso, Bianca, você contando que teve uma líder técnica mulher. A gente nota que a mulher, ela sempre tem mais empatia e é exatamente o que nós estamos fazendo agora, trilhando um caminho um pouco mais confortável para as meninas que estão iniciando, de certa forma, dando essa referência para elas. Antes tu comentou também, Bianca, sobre trabalhar freelance. Conta pra gente o que é esse trabalho, como que tu descobriu que dava para trabalhar assim. Por que hoje tu não trabalha como, não sei se tu trabalha ou não ainda como freelance, o que tu tem pra contar dessa experiência pra gente? Tá, então assim, o meu trabalho freelance, ele não tem nada a ver com a minha faculdade, ele não tem nada a ver com a minha área, tá? Assim, pensa assim, ela trabalha fazendo sites. Mentira, eu trabalho fazendo recreação, que é cuidando de criança, não tem nada a ver, gente. Mas assim, a situação que eu vim, o meio que eu vim, não era aquele meio de tipo, eu tenho o suporte completo da minha família, eu preciso só me preocupar em estudar, sabe? E eu tenho certeza que muitas garotas vão se identificar e vão dizer assim, mas eu não tenho apoio do meu pai, mas eu não tenho apoio de ninguém. Tipo, quando eu comecei, eu lembro até hoje, tanto que é uma coisa que me, tipo assim, não me machuca mais, mas por muito tempo me machucou, que era tipo, o meu irmão olhou pra minha cara e falou assim, tu vai fazer essa faculdade e tu não vai ter emprego, tu não vai ter público, sabe? Ou você olhar e ver o teu pai e a tua mãe olhando assim, e tu vai trabalhar no quê? Como é que tu vai trazer dinheiro pra casa, entendeu? Eu vim de uma situação que era aquela história, tipo, ou você trabalha, ou você come, tem dinheiro pra ajudar em casa, ou você vai fazer faculdade e só focar nisso. Que, na minha opinião, assim, o meu sentimento foi um dos motivos que eu rodei demais, foi o fato de ter que trabalhar junto. Porque se eu não trabalhasse, eu não tinha dinheiro pra ir pra faculdade, sabe? E aí, tanto que um dos recursos do IFE que ele oferecia, que é assistência estudantil, eu ganhei, acho que um ano depois, assim, que eu consegui ser aprovada na assistência estudantil. E a assistência estudantil, muitas vezes, ela não me pagava o valor geral da passagem para mim ir pro trabalho, para mim poder ir pra faculdade. Então, o meu freelance era, primeiro eu era monitora de festa, depois eu fui organizadora de festa, eu já fui garçonete, eu já fui babá, daí eu fui pra recreação, e aí hoje eu trabalho com recreação também, além do trabalho de QA, mas hoje eu trabalho muito mais por vontade mesmo de sair, correr assim, e loquear com as crianças. Mas o meu início foi bem complicado. Aí quando eu tive a estabilidade da Compass, que a Compass me deu essa estabilidade de poder só fazer uma coisa, foi aí que a faculdade realmente, eu entendi a faculdade e ela deslanchou, sabe? Foi quando eu tive mais tempo de estudar, de parar, de entender. Mas assim, no começo é muito comum você rodar, é muito comum você tirar nota baixa, é muito comum você se sentir frustrada e não ter apoio. Assim, não pense que só porque você tem isso na tua vida, a tua colega não tem. Às vezes vocês duas são iguais e vocês acham que uma é melhor que a outra só porque
uma consegue sorrir de manhã e a outra consegue ir de maquiagem, por exemplo, sabe? Mas é um exemplo bem bestinha. Então, o meu início foi assim, sabe? Hoje eu olho e penso, cara, como é que eu conseguia fazer isso, gente? Hoje eu não consigo correr nem até a esquina. E antigamente eu saía, tipo, andando do centro até em casa, porque a passagem não dava, ou era chuva e eu tinha que ir indo. Era 5 horas da manhã eu tendo que acordar e voltava 1 hora da tarde e tinha que trabalhar 2 horas. Então, era bem pesado no começo, sabe? Mas realmente uma trajetória muito inspiradora e ver que hoje você tá, de certa forma, estável, trabalhando na área que você se esforçou para chegar é maravilhoso, assim, ver assim, essa tua conquista. É muito, muito, muito bacana. Obrigada por compartilhar com a gente, Bianca. Então, eu vou questionar um pouco a Jéssica, indo por blocos, né? Seria muito bacana continuar conversando com a Bianca, que eu tenho certeza que cada uma de vocês que está aqui daria um podcast sozinha, assim, porque, como você disse, são trajetórias diferentes, mas é lindo, assim, é emocionante acompanhar e ouvir as palavras de vocês, né, pra gente se inspirar e não desistir do curso. Então, eu vou pedir pra Jéssica comentar pra gente que é algo que eu vejo muito hoje é transição de carreira. Só que eu não sei se quando você decidiu isso, tu já tinha ouvido falar desse termo. Então conta pra gente, Jéssica, como é que foi essa tua escolha de fazer essa transição, né? Sofrer todo o caminho de ter uma faculdade e ser corajosa ao ponto de fazer outra e se encontrar nessa outra que tu quis fazer. Conta pra gente, Jéssica. Então, eu fui descobrir o termo transição de carreira muito tempo depois. Nem sabia que existia. Ah, na verdade, quando eu estava mais ou menos no 7º semestre do direito, eu já sabia que não era para mim, só que eu já estava no 7º semestre. E aí o que tu mais escuta é: nossa, já tá quase no final, falta só mais um pouquinho, vai lá, termina. Aí eu pensava, mas eu não quero, mas já tô aqui. Aí fui, terminei. Aí acabei pegando a OAB também, porque tu tem a possibilidade de começar a fazer a prova antes de se formar. Então eu acabei formada já com a OAB. E aí tem aquela pressão de novo, ai, mas tu já tem OAB, tanta gente não consegue, vai lá, tenta advogar. Aí vai lá, Jéssica, virar advogada. Aí eu fiz um processo que eu odiei com todas as minhas forças do início ao fim, assim. Eu ficava desesperada naquele processo, surtada. E aí eu lembro que quando eu fui escolher o curso para o vestibular, eu achei um curso de jogos digitais, acho que foi em São Leopoldo, para o primeiro, né, para o direito. E aí depois comecei a pesquisar de novo e achei um curso técnico. E eu pensei, mais rápido, em Passo Fundo, pertinho, por que não? E aí nesse curso técnico de programação e jogos digitais tinha um professor que ele era professor substituto do IFSU. E aí ele viu que eu gostei de fazer a programação e me recomendou ir lá fazer o técnico. E aí, quando eu fiz o técnico, eu pensei, eu não vou começar outra faculdade assim, né? Porque é bastante tempo, bastante esforço. Já fiz uma, vou me arrepender de novo. Vou fazer o técnico, que eu já tenho, então, essa experiência de como vai ser, digamos assim. E aí, o técnico em informática, agora ele mudou a grade curricular também, né? Agora acho que é técnico em manutenção. Quando eu fiz, ele era mais voltado para programação mesmo, acho que tinha menos matérias de manutenção. E aí eu amava programar, eu ficava super feliz, assim, e aí eu via que eu conseguia, e eu ajudava os outros a programar, que estavam tendo dificuldade, e eu via que eu tinha muita facilidade para aquilo. E aí eu tive certeza, eu pensei: "Bom, então eu consigo, eu quero, eu gosto, então eu vou fazer ciência da computação". Aí eu entrei na ciência da computação. Aí foi que nem a Bianca, eu não sei como eu consegui fazer os 2 juntos, porque eu fazia os 2 juntos, e eu entrei como bolsista no IF também, eu fui bolsista de 2 projetos, e eu não sei como eu fazia tudo. Hoje em dia eu não aguento fazer, eu acho que metade do que eu fazia na época, mas eu consegui. Que máximo, Beis. Eu vou pedir pra Camila e pra Gabriele. Eu não tenho certeza, peço que vocês me corrijam. Vocês trabalham mais ou menos na mesma área, é isso?
Mais ou menos isso, ou cada uma é um subgrupo aí da tecnologia? Eu gostaria que vocês comentassem, então, sobre essa parte que vocês trabalham, como é que funciona, dentro do que vocês têm trabalhado, da experiência que vocês têm no trabalho de vocês. Pode ir, Camila. Pode ir. Eu podia ter falado. Então, na verdade, a gente era colegas, né? Mas aí agora cada uma tá num rumo diferente. Mas quando a gente então ingressou, né, ali, inclusive na Compass também, na Compass, agora, é, foi assim, iniciante, né, como NOC, então era mais ou menos prestar ali o suporte dos chamados, mais monitorar o ambiente, até que depois disso eu subi a analista, né, e aí era resolver as bombas, né? Tipo, aí não era mais só avisar, você tinha que resolver. E basicamente, o suporte de infraestrutura, ele precisa estar envolvido com um pouco de tudo no ambiente. É banco de dados, ambiente em nuvem agora, né, é novo, que começou a computação em nuvem, então precisa ter um pouco desse conhecimento, né? Precisa saber Linux, precisa saber a base de tudo, porque é a infra, né? Então você tem que manter a pirâmide funcionando. E se aquilo ali tiver um probleminha, seja de redes, por exemplo, você tem que ir resolver. E aí a gente tinha vários clientes, né, ali na empresa, inclusive bancos, que era tipo o principal ponto assim de problemas, vamos dizer assim. Era onde sempre dava pepino. E aí a gente tinha que estar sempre de olho, sempre resolvendo, né? Tipo, aqueles problemas daquele cliente em específico. Mas aí chegou os outros clientes, mais clientes no caso, né? Que era daí da computação em nuvem, e aí a gente teve que então desenvolver esse conhecimento na computação em nuvem, tirar a certificação, estudar. Muitos tiraram, muitos não tiraram, eu ainda não tirei, mas a Gabi já conseguiu. Mas enfim, era, né, se apropriar mais e mais do assunto. Então, parece que você conhece, mas quanto mais você vai, né, conhecendo, menos você sabe daquilo ali. Então, tipo, tem que estar sempre correndo atrás, estudando, não pode desistir, porque, como eu disse, né, os clientes vão mudando, os ambientes vão mudando, então você tem que estar sempre ali, né, correndo atrás. E, tipo, não é fácil, não é fácil. Principalmente para quem está ingressando agora, é um choque assim quando você entra no mercado de trabalho, porque além das coisas que você precisa estudar da faculdade, muitas vezes não é o que você utiliza no mercado de trabalho, né, no seu emprego. Então você precisa correr mais ainda atrás e curso aqui, curso ali, faz coisas da faculdade e aí mistura tudo, aí vira uma bola de neve, aí até que você consegue se desenrolar, mas nesse de estudo e trabalho foram madrugadas fazendo trabalhos da faculdade, madrugadas estudando, madrugadas fazendo sobreaviso, tudo junto. Mas a gente tá aí firme e forte na tecnologia. Nem tão firme, nem tão forte. Isso aí, Gabi. Eu acho que uma das principais dificuldades sempre foi que, como a gente era um time que era compartilhado entre vários clientes, a gente não tinha como focar em um só e conseguir realmente aprender tudo que tinha para aprender. Então a gente sempre estava tentando vencer, né, isso de ter que lidar, às vezes estudar sobre algo, lidar com algo no dia e aí de madrugada ser acionado sobre uma coisa que você nunca viu, né? Então é uma questão bem complicada, né? Uma parte também que a gente comentou que a gente também trabalhou além da infraestrutura assim mais tradicional e de nuvem, né, foi a parte de DevOps, que a Camila também trabalhou com isso, principalmente em projeto, né, que a gente atuou assim. E também basicamente as empresas como elas migraram da infraestrutura e desenvolvimento assim padrão, operação padrão, enfim, para DevOps, meio que na minha experiência foi tentar
adotar ferramentas antes até de ter uma cultura. Então, era uma coisa bem complicada, uma coisa que a gente também tinha que estar correndo atrás do prejuízo, assim, para poder... por exemplo, em DevOps tem a questão das esteiras, né? Que o analista DevOps, o engenheiro DevOps, ele iria construir essas esteiras, né, de pipelines para aprovisionamento do ambiente, assim, aprovisionamento da aplicação, deploy da aplicação. Deixa eu ver mais o que tem. Também tem a questão de um pouco de programação também, né, para automatizar as coisas, né, porque o ideal é que tudo seja automatizado, né, de vez em quando a automatização atrapalha mais do que ajuda, né, mas o ideal seria. Então, alguns pontos, né, que era uma coisa que eu não tinha familiaridade e aí a gente teve que ir aprendendo, né, sempre a gente era colocado com uma tarefa antes de conseguir aprender, né, então era sempre essa corrida. Acho que em todas as áreas é meio assim, né? Não tem como não ser assim no mercado de trabalho. E também uma questão que eu também acredito que seja da área de TI como de modo geral, né? Mas eu lembro muito disso na nossa área, é a questão de como era difícil obter conhecimento das pessoas que já tinham conhecimento, assim. Eu acho que seja geral, né? Mas é que com infraestrutura é aquele pessoal assim que é mais assim que só quer mexer com máquina, né? Então, programação também só quer mexer com código, enfim, sempre acaba sendo assim, né? Mas sempre foi assim uma questão que eu acho que a gente como mulher, inclusive, né, com essa questão de empatia, né, com essa questão de pensar que eu não quero que a pessoa passe a mesma coisa que eu passei, eu sempre pensei bastante que, além de toda essa parte técnica, dessa sopa de letrinhas e de termos, do DevOps, da infraestrutura, enfim, era também deixar algo pronto para que outra pessoa pudesse aprender ou usar, né? Então, principalmente documentação, mas também na chance que eu tive de ajudar alguém, na chance que eu tive de ser madrinha de alguém que acabou de entrar na empresa, né? Então, sempre foi essa preocupação, né, para tornar as coisas menos confusas, menos complicadas do que foi no início, né? Sempre buscar melhorar. Eu acho que essas considerações, assim, eu não sei se tem alguma dúvida específica do que foi falado. Eu queria fazer um comentário sobre isso, porque eu acho que isso é, assim, fundamental. Acabou que quando eu entrei na empresa foi para ser desenvolvedora e o meu líder, ele não era um bom líder. Ele era um excelente desenvolvedor, assim. Ele desenvolvia como ninguém, tinha um conhecimento absurdo, mas como líder ele não tinha essa empatia de pegar a pessoa nova e pegar pela mãozinha e falar, olha, senta aqui, a gente faz isso. No começo, infelizmente, tem que ser feito isso com a gente, porque tu chega perdida, tu não sabe o que fazer, enfim. E aí eu era a única mulher do setor inteiro, então tinha mais esse problema. E aí eles foram perceber essa questão da liderança um ano depois, e aí trocaram a liderança, e aí sim deu uma engrenada, assim, mas essa questão da liderança chegar para ti, te ajudar, faz total diferença, assim. E realmente eu tenho essa concepção de quanto mais conhecimento a pessoa tem, parece que ela não consegue passar, assim, é um negócio absurdo. Só para complementar que isso não acontece só no ambiente de trabalho. Eu não sei se vocês também notaram, mas até no ambiente acadêmico tem isso. Alguns professores, eles têm muito conhecimento para si próprios, mas eles não conseguem transferir para os alunos. Eu não sei se talvez é a forma como eles tentam, ou porque eles não tentam mudar a didática, o aluno fica perdido e o professor acha que está tudo certo, né? Isso acontece então nos dois ambientes. Tem pessoas assim em todos os lugares. Exatamente. É interessante ver isso dessa questão do mercado e também da questão acadêmica. É importante que a gente note esses tipos de comportamento para que a gente comece a fazer algo em relação a isso. E já pegando esse gancho de fazer algo, esse podcast ele é parte do projeto que eu estou desenvolvendo agora para as meninas ingressantes,
mas o projeto Mãe foi feito pela Jéssica. Então, Jéssica, conta um pouquinho dessa parte do projeto, o que te despertou para fazer esse projeto, como é que foi esse momento de desenvolver o trabalho de conclusão. Como eu já falei antes, na minha primeira tentativa de emprego foi falado que mulheres não sabiam programar. E aí eu achei isso inaceitável e eu não queria que mais mulheres passassem pela mesma coisa e eu sentia falta de ter mais colegas assim nas turmas e ter mais uma interação feminina, porque justamente no direito era o oposto da ciência da computação. No direito, 90% eu acho mulheres, assim, era muita mulher nas turmas. E aí eu tive a ideia de fazer, junto com a Anubis, esse projeto para a gente ensinar programação em blocos para meninas do ensino fundamental, utilizando os robôs de Lego, justamente para despertar nelas o interesse pela área, mas também para mostrar que elas eram capazes de fazer aquilo, que não estava longe do mundo delas, que elas sabiam sim fazer e que elas poderiam fazer. E junto com isso, a gente também trabalhou com as meninas que estavam já na ciência da computação para que elas permanecessem no curso, para que elas não abandonassem nessa mesma temática, de mostrar que elas eram capazes de fazer aquilo que elas estavam fazendo. Então, eu acho que essa foi a minha motivação principal, assim, e a gente teve excelentes resultados. 60% das meninas que eu trabalhei no ensino fundamental, elas acabaram se inscrevendo no processo seletivo do técnico, do ensino médio integrado com o técnico em informática, então foi um resultado excelente, assim, e que bom que tá tendo continuação. Olha só que bacana, aos pouquinhos a gente vai impactando outras meninas. E já, então, nesse contexto, meninas, eu gostaria que vocês comentassem como é que foi para vocês lidar com essa ausência, digamos, de mais meninas no curso, se isso impactou um pouco na carreira acadêmica de vocês. E eu gostaria de que vocês já respondessem junto qual que teria sido a importância de ter uma referência feminina, no que vocês se espelhavam, tinha alguma referência feminina quando vocês estavam cursando, como é que foi essa caminhada? Bianca. Tá bem. No começo, quando eu entrei, no primeiro dia, na verdade, é sempre aquele dia estranho que tu não quer dar oi pra ninguém, tu fica com aquela cara fechada e pensa, meu Deus, eu sou uma motoqueira de cor que não vou falar com ninguém. Mas eu fiquei bem assustada, porque aí eu comecei a ver só homem entrando dentro da sala. E aí, quando eu vi uma menina, eu vi a Débora entrando, que é uma das que começou a ciência da computação, mas acho que ela terminou em outro IFE. E aí eu vi outras meninas entrando, que daí entrou a Marina, entrou a Ellen na sala, eu fiquei tipo, tá bom, eu não sou tão estranha, tem mais gente estranha aqui. Aí dá aquela tranquilidade, assim, de tipo, estou com mulheres dentro de uma sala, não tem só 30 homens aqui dentro e eu, sabe? Eu não sei, eu acho que é normal da gente se sentir incomodada, seja pela sociedade que a gente tem, pela realidade que a gente vive, mas ter muitos homens e ter uma mulher ali é muito assustador. Mas quando eu tive aula com a professora Vanessa, foi a pessoa assim que me fez me apaixonar por HTML de uma maneira que eu nunca tinha visto na minha vida. Ela tinha uma didática perfeita, ela explicava de um jeito que, sabe, parecia que entrava na cabeça em livro, assim, de um jeito tão fácil de entender, que era gostoso de ir na aula, era gostoso de chegar e perguntar coisas pra ela, porque ela disponibilizava o tempo dela, ela fazia a gente se sentir confortável. Foi uma das pessoas que eu me inspirei, que eu achei muito interessante. Tanto que hoje, quando a gente se esbarra, às vezes a gente se encontra assim no centro da cidade, ela pergunta o que eu tô fazendo, como que tá sendo, como que tá sendo a minha vida agora. E ela sempre foi essa pessoa bem comunicativa e que faz, pelo menos pra mim, ela é uma pessoa que faz eu me sentir bem. Aí, logo depois, assim, foi a professora Carmen. E a professora Carmen, em 2017, ela não era tão legal, tá? Ela começou a ser legal depois. Porque em 2017, ela entrava dentro daquela sala e ela começava a explicar e ela não parava. Ela não oferecia chimarrão pra ninguém. Agora ela tá dando bombom e chimarrão pra todos os alunos dela. Tô com inveja. Aí, fora isso,
foi muito estranho, porque a primeira semana que eu entrei, um professor olhou pra gente e falou assim: viu, gente, vocês têm um trabalho pra semana que vem sobre tal coisa. E eu fiquei: oi? Eu acabei de entrar, como assim? Aí ele falou: não, vocês têm. Se bota num grupo. Aí eu olhei pra trás, só tinha, tipo, vários grupos de homens, sabe? E eu fiquei tipo: ok, o que eu faço? Eu faço embora? Aí ele falou: não, você vai fazer com o Guilherme. Daí ele me botou do lado do Guilherme, e o Guilherme é outra pessoa, assim, que, tipo, sabe aqueles seres humanos que eles não sabem como conversar com uma menina, que eles são, tipo, sai. O Guilherme era assim, sabe? Era um negócio muito cômico. Mas daí eu comecei, tipo: oi, prazer, Bianca. Daí a gente começou a conversar, daí ele viu que eu era tão estranha quanto ele, a gente se conectou ali, foi muito massa. Aí entrou o Eduardo junto, entrou o Jean junto, daí virou nós um grupinho. E aí, tipo, eu acho que, pelo menos pra mim, os rapazes entenderem que tá tudo bem conversar com meninas e as meninas tirarem um pouco essa armadura de tipo, tá, vou me abrir, mas vamos ver até onde tu vai, sabe? Claro que a gente fica com aquela coisa na cabeça: tá, e aí, se ele der em cima de mim, como é que vai ser? Eu sei que a gente tem essa segurança porque, cara, é normal. Na sociedade que a gente vive, é o normal, entre aspas, sabe? Mas depois que tu começa a ver que tu tem uma familiaridade tanto com homens quanto com mulheres dentro do curso, vocês conseguem se ajudar, vocês conseguem tirar dúvida um do outro. Às vezes você é muito boa em coisas que eles são muito ruins. Por exemplo, eu sempre fui muito boa em português, eu sempre fui muito boa em matemática, assim, tipo, matemática básica, português, todos os tipos de escrita, eu sempre fui muito boa. Então, ele odiava português. E eu gostava de português, então eu ajudava nele nisso e ele me ajudava com computação, sabe? Então foi essa troca bem legal que eu tive, pelo menos a minha experiência com ele, com o meu grupo inicial foi essa. Depois a gente juntou as mulheres e aí, tipo, era um grupão de mulher e foi muito legal quando a gente fez o projeto das moças da computação, desde o início que a gente fez aquela linha do tempo. Porque a gente se juntou uma tarde e ficou conversando, assim, e aí começou a falar um monte de coisa nada a ver com o assunto, e trazia pesquisa, e do nada surgiu uma fofoca, e do nada, tipo, ai, tem coxinha gostosa lá na cantina, e sabe, era um negócio muito legal, foi um negócio muito gostoso de você saber, assim, tipo, vamos todo mundo se abrir, conversar, sabe, o que eu acho que faltou bem no início, e eu acho que isso é uma dica para as meninas novas: gente, conversem e separem um dia pra ir todo mundo na casa de uma, sei lá, comer um churrasco. Nem que vocês não assem churrasco, comprem pronto ou manda alguém fazer. Mas, sabe, ter essa coisinha de tipo, vamos se sentir sensíveis com outras mulheres, vamos entender o que dói, o que não dói, vamos tirar dúvida junto. Tipo, beleza, somos seres humanos, somos mulheres iguais. Tá certo que, tipo, impõem na gente que a gente tem que disputar com a outra mulher, a gente tem que ser melhor no que a outra mulher não é, a gente tem que ser mais atraente que a outra mulher, a gente tem que ser isso mais que a outra mulher. Principalmente pro público que é hétero, essa fala, sabe? Porque o público que é LGBT, ele tá cagando por isso daí, e paciência. E, assim, quando a gente é sensível, quando a gente olha a outra mulher como um igual, como ela deve ter as mesmas dúvidas que eu, ela deve ter os mesmos problemas que eu, vai tirar dúvida com o professor da mesma coisa que eu tive dúvida, cara, é muito mais gostoso, sabe? Se torna mais leve a faculdade, porque tu não tá disputando, tu tá olhando pra ela e falando: cara, tu conseguiu tirar dúvida daquilo, eu também tava com dúvida. E aí, se vocês saírem desse ambiente só acadêmico e começarem a conviver junto, vocês vão entender que é muito mais tranquilo o ambiente acadêmico, sabe? Todo mundo tem problemas, todo mundo tem coisas a resolver, todo mundo tem contas a pagar, então pegar mais leve consigo e com a outra torna a vida mais fácil, torna a vida acadêmica mais fácil, sabe? Você poder entender, você poder sair, você poder convidar para sair junto, você poder convidar para ir no mercado junto, sabe? E deixar as coisas mais palpáveis, mais sensíveis. Eu acho que é uma boa dica para as meninas começarem, porque desestressa a cabeça, sabe? Desestressa o corpo. É bom conversar. Perfeito. Gabi, Camila. Continuando ali na mesma pauta da Bianca, quando eu ingressei, eu também tomei um choque, assim, porque a maioria era meninos, né? E aí tava lá eu e a Gabi, lá menina, né? E aí tinha, daqui a pouco apareceu mais uma aqui, uma ali.
E assim, a gente foi se conhecendo, mas como eu mencionei, logo veio a pandemia. Então, as pessoas que eu conversei antes, naquela semaninha ali que teve aula, foram as pessoas que eu mais levei durante a pandemia como os meus colegas e amigos, né? Porque não tinha tanto envolvimento do restante, porque a gente não tinha, né, tanta simpatia, assim, não tinha trocado uma ideia, não tinha conversado, então ficou meio afastado. E eu senti falta disso, né? Porque a gente se sente até um pouco mal por saber que houveram pessoas que ingressaram mais tarde, que não puderam talvez conversar, ter essa troca, nem que tenha sido pouquinha, né? Pouquinho da nossa parte. Então, tipo, eles não tiveram nem essa conversa, né? E aí, claro, depois veio o Discord, veio ali algumas amizades a mais, mas poucas. E aí, quando voltou da pandemia, foi um choque, assim, porque aí tinha gente que tinha desistido, inclusive tinha uma menina que eu me lembro até hoje, que a gente ia para o IF juntas, a gente pegava o ônibus junto, a gente ia para o mesmo curso, que logo que iniciou a pandemia, ela trancou o curso, nunca mais vi ela, e ela parecia ser uma pessoa que gostava, sabe? Mas aí, por conta da pandemia, eu acho que ela acabou desistindo, e isso eu fiquei também bem pensativa, né? Porque a gente já se sentia meio solitária por ter vários homens. Imagina durante a pandemia, que a gente não podia nem conversar, nem ter esse contato, né? Então eu achei um pouco assim complicado, que a gente perdeu toda essa estrutura de meio acadêmico, de poder conversar, trocar as ideias. Acabou afastando a gente. E no quesito de inspiração, professora Carmen, com certeza. Foi, assim, a única professora que eu me recordo no início das aulas de professora, que esteve ali sempre junto com a gente, ensinando. Foi ali que eu me apaixonei por programação, porque no primeiro semestre todo mundo dizia: Meu Deus, sabe, aquele. Como é que eu posso dizer? É aquele susto, assim, da programação. Mas com ela, não. Com ela foi tão tranquilo. Parecia tão fácil. Ela explicava e a gente fazia. E aí, nossa, foi maravilhoso. Pra mim, né? Pelo menos a minha experiência foi essa. E aí depois, durante a pandemia, veio uma outra professora também, que era a Ângela, que ela dava. Qual que é o nome? Programação web. É. Tinha me fugido. E aí também foi uma inspiração, mas ela ficou pouquinho tempo, então a gente não conseguiu ter uma troca tão grande. Claro, foi uma troca, mas não tão receptiva assim como a professora Carmen, né? Porque a gente teve o contato com ela no presencial, então a gente levou, né, aquilo com a gente pro EAD. E também teve a professora Edmara de português também, mas foi daí já mais afastada da programação, mas também era uma mulher que estava ali no início das aulas, né? Uma coisa que eu tava pensando enquanto vocês estavam conversando, e eu não sei se é uma, assim, uma experiência que todo mundo teve, mas para mim parece que até eu entrar na computação, eu era amiga de várias mulheres, mas tipo, no caso meninas, né, que eu tinha menos de 18 anos, era amiga de várias meninas, assim, mas eu elas não tinham o mesmo interesse porque era meio que amizade assim dentro da sala de aula de pessoas que eu conhecia por anos, né, da minha cidade. Então não eram os mesmos interesses. Eu sempre achei que, nossa, eu tinha interesses totalmente diferentes de todas as mulheres que existiam na face da Terra. Ninguém mais tinha o mesmo interesse que eu, né? Eu era diferente de todas as garotas. E aí, quando eu entrei na computação, eu acho que todas as meninas estavam tímidas, assim, no começo, né? E ninguém se soltava, assim, conversava o básico. Ah, não sei o quê, professor, não sei o quê, atividade. E aí, depois eu comecei a perceber, conforme a gente se soltava, que todo mundo tinha basicamente os mesmos interesses ou tinha alguma coisa similar. Ah, uma pessoa gostava de ler também, livro, né? Outra pessoa gostava de HQ, outra pessoa gostava de anime, outra pessoa gostava de jogar. E aí, eu fui percebendo, assim... eu achei, assim, que na minha adolescência, se eu achasse outra mulher, assim, nossa, eu ia me sentir ciumenta, entendeu? Só eu. Mas aí, quando eu comecei a conhecer outras mulheres, eu comecei a perceber como, não sendo única, assim, parecia que eu era mais especial, de alguma forma, assim, porque eu tava me sentindo dentro de um grupo, assim, de uma forma que eu não me sentia antes.
Então, isso foi um momento muito especial, assim, começar a conhecer as minhas colegas, assim, no começo, como eu sou meio tímida, né? No começo eu tentei me aproximar do primeiro grupo de mais mulheres que eu encontrei na sala, né? Que era o da Camila, inclusive, né? Então, foi assim aos pouquinhos, eu acho que a gente começou a se abrir, conhecer e ver que a gente estava ali meio que por o mesmo motivo, assim, meio que a gente tinha muitas similaridades, mais do que a gente achava que a gente tinha diferente, né? E, assim, isso foi uma das coisas mais marcantes, assim, do início do curso para mim. E também, principalmente por conta do Discord, a gente começou a ver que um tinha um avatar de gato, outro tinha um avatar de anime, outro tinha um avatar de não sei o quê. Então começou a perceber, né, a personalidade de cada um ali, né, na internet. Então eu acho que, apesar de ter sido um pouco traumatizante, assim, o remoto ali, eu acho que também foi um modo da gente ir se conhecendo de uma maneira assim que a gente não se conhecia, sabe? Uma personalidade assim bem o que a gente era na internet, que era o real, só a gente tentava esconder um do outro. Então, essa é uma coisa que eu consigo pensar do começo assim do curso. E em relação a professores, também vou falar a Carmen também, né? Que ela também foi minha professora de programação. Foi bem marcante começar, porque ela tava bem legal já. Ela não deu comida pra gente, eu não comi nada, nem tomei chimarrão, né? Mas ela tava bem legal e tal. Foi bem divertido ter aula com ela. Lembro de a gente fazer aquele negócio lá de quiz do Kahoot, coisa bem legal, assim, nunca tinha feito. Nossa, achei super legal na época. E, e a Nubes também, eu lembro que eu conheci primeiro ela porque ela deu algumas aulas de programação web, de HTML, enfim, as páginas horrorosas, assim, né? Deu tipo uma ou duas aulas, né? Então, foi o primeiro contato que eu tive com ela. E aí, só no final do curso não, mais da metade do curso que a gente tem sistemas distribuídos, né? E aí que a gente volta a conhecer ela e daí a gente vê ela falando assim daquela maneira toda elegante sobre uns assuntos assim que é um daqueles assuntos que eu achava que eu nunca ia entender, mas eu entendi assim um básico para passar, né? Então eu achava impressionante assim ficar olhando ela. Eu acho que eu nem prestava atenção, só ficava olhando ela falando assim, nossa, sabe? Então foi uma inspiração assim porque até hoje assim eu penso, eu quero falar como ela, entendeu? Ela e Então, aquele intercâmbio sanduíche. Ela falou isso pra todas as turmas. Ela tem tanto orgulho daquele intercâmbio sanduíche que até eu me deu vontade de fazer o intercâmbio. é verdade. Ah, enfim, eu acho que é mais ou menos isso. Ai, que máximo! Como que uma referência consegue marcar as nossas vidas, como que uma referência positiva nos inspira, nos dá vontade de ser igual, assim, é fenomenal ter esse tipo de referência e aos pouquinhos também se tornar, quem sabe, uma referência, demonstrar que é possível e é bacana, né, a gente brincar, mas é bem isso, a Bianca sofreu um pouco lá no início para que quando chegasse com vocês, Gente, ela sofreu para você sofrer um pouquinho menos. deixamos o caminho pavimentado, gente. Jéssica, fica à vontade. Eu acho que eu vou seguir a mesma linha da Gabi. Eu acho que eu senti muito isso no início do curso, assim, porque eu sempre gostei muito de jogar videogame, de assistir anime, essas coisas, e eu era a sozinha. Ninguém mais fazia isso, nenhum dos meus amigos fazia, ou era uma coisa de menino. E aí, quando eu entrei na faculdade, fiz a mesma coisa, né? Achei as meninas que tinham lá na minha turma, que eram pouquíssimas, eu me juntei a elas e ficou o nosso grupo ali. E aí eu percebi que tinha mais meninas que jogavam videogame, que gostavam de anime, então eu não estava sozinha, já estava no meu grupinho ali. E da professora de inspiração eu também tive as mesmas, né? Eu acho que é muito importante a gente ter tido aula com elas, assim, nos primeiros semestres, né? Dá uma diferença, assim. Então, eu também a Vanessa, eu tive aula com ela nos primeiros semestres, a Edmara, a, a Carmen também. A Carmen já ajuda bastante, principalmente que é programação, é desenvolvimento com C e tal, já dá uma aliviada, assim. Então, são elas também. Bacana ver o quanto isso é importante de ter uma referência na vida da gente. Então, a gente já está encaminhando aí pro final. Eu gostaria de agradecer demais pela presença de vocês, pelo aceite do convite, de trazer a trajetória de vocês para inspirar as meninas que estão
começando aí no curso. E eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem, uma dica, algo que vocês gostariam de ter ouvido no início do curso, de repente. O que vocês têm para dizer para essas meninas não desistirem do curso, não deixarem de acreditar nelas mesmas? Fiquem à vontade. Vou começar com a Gabi. Eu tava pensando sobre essa questão, né? Porque eu achei que eu ia ser perguntado isso, né? Eu tava pensando para poder me preparar melhor para essa pergunta. E aí eu cheguei meio que uma coisa que eu tô pensando nesses últimos dias, assim, porque eu acho que é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim também. E eu acho que a maioria das pessoas, a maioria das mulheres passa por isso e eu acho que é importante, mesmo que já tenha sido falado, ser falado de novo, que é a questão de, por exemplo, às vezes tem algo que eu sei 100%, eu tenho certeza sobre aquilo. Assim, eu estou citando um livro, eu tenho certeza que aquilo é verdade, mas eu sempre vou me rebaixar de alguma forma dizendo que eu acho que é isso. Ah, eu não tenho certeza, mas eu acho que é isso. E eu sei que é uma coisa muito comum quando a gente é estagiário, quando a gente é trainee, quando a gente entrou numa empresa, mas eu acho que quando você é mulher, meio que uma hora você vai ter que se policiar, porque senão você vai continuar dessa forma o tempo inteiro, porque parece que a gente não é ouvido, principalmente tecnicamente, como alguns outros colegas são, né? Enquanto alguns colegas que às vezes sabem menos do que você estão falando com certeza, estão falando que eles sabem isso, que eles têm essa capacidade, que eles podem ter essa oportunidade, às vezes a gente tá ali dizendo, eu acho, eu não sei o suficiente, né? Então eu acho que é uma coisa que eu tenho que trabalhar, eu não tenho como dizer assim, como resolver isso, né? Mas é uma coisa que a gente tem que ir trabalhando e eu acho que é uma coisa para se pensar, principalmente quando está iniciando na área, assim, antes de até começar a trabalhar, quando está começando a estudar, se posicionar dentro da sala de aula e é óbvio, sempre escutar e quando você está errado, você está errado, né? Escuta, né? Vê como você pode melhorar, mas não assim abaixar a voz só porque você tem medo de às vezes tem medo ou às vezes acha que as pessoas não querem ouvir, né? Acho que isso seria bem importante. Eu queria ter ouvido no começo, mas agora dá tempo, né, ainda. Jéssica. Eu vou seguir nessa mesma linha e eu acho que se eu pudesse dar um conselho seria tenham segurança sempre tenha segurança das tuas coisas e não deixe ninguém te dizer o que tu pode ou o que tu não pode fazer. Então, se você gosta de alguma coisa, é aquilo que você gosta, é o que você quer e faça aquilo que você quer. Não deixe ninguém te dizer que você não pode fazer ou que você não é capaz de fazer alguma coisa. Acho que seria isso. Camila. Eu também quero ressaltar que a mulher ela tem muito isso de síndrome do impostor, né? De sempre se sentir menosprezada, sendo que ela sabe e até numa resposta, quando o professor pergunta, você fica na dúvida se você fala ou se você não fala. E aí você fala baixinho e o colega do lado escuta e fala e tava certo. E aí você perdeu a oportunidade, né, de ganhar aquele mérito. E também em relação a perguntar na sala de aula, eu vejo que muita gente também não pergunta. Eu era uma pessoa que não gostava de, né, me expor ali, perguntar, dizer, eu não sei, explica de novo, por favor. Porque eu tinha um pouco de vergonha, né, pelos outros colegas, eles saberem, né, principalmente meninos. E aí eu ficava tipo, vou perguntar, eu sou uma menina, né? Aí me dava aquela vergonha. Mas perguntem, porque nos últimos semestres eu tive muitas colegas meninas maravilhosas que elas perguntavam, elas falavam, elas não tinham medo, e isso acabou me trazendo mais força, né, para perguntar, para falar, para ter voz, e eu acho isso muito importante. E o segundo que eu também gostaria de ressaltar é, se vocês puderem, se dediquem ao curso, descubram o que vocês gostam, não entrem assim, sabe, de cabeça num trabalho e se dediquem só para aquilo, explorem, conheçam, porque a tecnologia é um ambiente muito amplo, tem várias áreas, daqui a pouco você se identifica mais com outra área, não perca a oportunidade de criar esses vínculos na faculdade, poder participar de estágios, porque é a faculdade que te proporciona todo, né, esse mundo, assim. Então,
se dedique e, principalmente, não desista. Vai parecer difícil muitas vezes, mas não desistam, continuem se esforçando, que vai dar certo. Bianca. Tá, primeiro, vamos por etapas, tá bom? Primeiro, é difícil? Sim. Dizem, depois do sexto semestre fica mais fácil. Fica bem mais simples, ele é bem, pelo menos, tipo assim, pra mim, depois que eu passei do sexto semestre das matérias, ali, quarto, quinto, foi mais fácil, tá? Estude bastante, seguindo a linha, questione, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1000 vezes, apenas questione, não tenha medo, se conecte com pessoas, principalmente pessoas que vão palestrar. A Compass, ela tem um programa de bolsas junto com o IFE, então se você puder se inscrever, se inscreve. É muito interessante fazer o programa de bolsas da Compass. Tem alunas que elas ainda, acho que elas já estão terminando agora a faculdade, que elas fizeram o programa de bolsas e foi um aprendizado enorme para elas, tá? Outra coisa, no momento que você se sentir constrangida ou algum professor fizer alguma piadinha que você não gostar, não tenha medo de chegar para ele e falar, eu não gostei. Estabeleça limites, tanto com professores, quanto com servidores, quanto com os teus próprios colegas. Não tem problema você estabelecer um limite para uma pessoa. As únicas pessoas que vão se sentir mal se você estabelecer limites são pessoas que querem tirar proveito do teu conhecimento ou de outras coisas suas. Então, vai lá, não gostou? Fala. Mas um professor aqui eu falei e ele continuou. Vai lá para a gestão, vai lá para a secretaria, abre um BO, seja o que for, faça. Proteja-se em primeiro lugar, depois você pensa no outro, faça os teus trabalhos, faça as coisas que você tem para fazer. Se você quer fazer ali na semana acadêmica, eu não quero fazer, não quero participar da arena de programação, eu quero participar de outra coisa. Faça, só aproveite o máximo de tempo com o máximo de coisas que você pode saber. Teve programas de semana acadêmicas que tinha, tipo, aulas de jiu-jitsu. Não tem nada a ver com CC, mas, gente, eu fiz a aula de jiu-jitsu, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, entendeu? Se tiver oportunidade de você participar de grupo de mulheres, principalmente ali quando tem as meninas da computação, quando tem aqueles encontros, participe. Porque você vai ver a mulher de uma maneira que você não vê dentro da sala de aula, sabe? Aproveita o tempo que vocês têm ali para questionar, para respirar, para ler livros. Vão na biblioteca também, por favor. A biblioteca, ela vai ajudar vocês. Eu sei que parece coisa de nerd e você acha que você não vai conseguir, mas tem livros dentro da biblioteca que eles tiram dúvidas que às vezes o professor não consegue tirar. Então você vai lá ler, reler e você consegue entender melhor o que você tem para fazer. Quando você puder e se você tiver vontade de escrever o seu TCC sobre um assunto que não é tão relacionado à ciência da computação, escreva. Não tem problema você puxar eu quero escrever sobre inteligência artificial que tem a ver com educação, que tem a ver com saúde. Faça. A gente está aqui para errar. A gente está aqui para testar. Vamos testar o ambiente. É por isso que eu sou tester. Então, tipo, testa o ambiente, testa se dá certo. Se não der certo, paciência. A gente vai viver os mesmos anos de qualquer forma. Você viver estudando ou você não viver estudando, o tempo vai passar igual. E a área da tecnologia, ela não tem só desenvolvimento. Ela tem a parte de UX, ela tem a parte de design, ela tem a parte de foto, ela tem partes em várias áreas que, cara, é magnífico você ver que, tipo, não é só desenvolvimento, não é só código. Para quem não é boa em código e se sente inseguro em código, tá tudo bem, você tem a área de UX, que não é tanto código, que é só você colar imagens. Desculpa se eu estiver falando coisa errada, gente, não é preconceito. A área de teste, a gente pensa assim, vai lá e vai clicar nos botãozinhos. Gente, a gente faz teste de API. Eu tive que aprender a lidar com banco de dados aqui, ó, na raça. Eu não tinha nem feito a matéria. Então, cara, questione sempre, tanto dentro quanto fora do ambiente educativo, quanto, sabe, você precisa mostrar pra si mesma o quão foda você é e ninguém precisa te dar certeza. Se você quer chegar na faculdade e questionar todos os professores, faz. Ninguém vai chegar e vai dizer assim, eu acho melhor tu não fazer. E se chegar, manda essa pessoa a puta que pariu e vive.
sabe? Tipo, é normal a gente errar. É normal que, tipo, tu vai fazer um código que era pra fazer uma banana e ele vai fazer uma maçã. Tá tudo bem. Pelo menos tu fez, sabe? Você vai rodar, vai acontecer um monte de coisa? Vai, mas vamos viver um pouquinho. A vida já é chata, então aproveita a faculdade e bebe um pouco. Ana Bianca, sensacional essa tua fala e realmente maravilhosa para que as meninas compreendam o como é a trajetória acadêmica e o quanto elas precisam aproveitar.